Boa tarde, meninos, como estão? Boa tarde, professora. Estamos bem. Bom, se estão bem, vamos começar a aula de hoje. Para começar a aula de hoje, vou projetar uma imagem e quero que me descrevem a imagem. Alguém pode me descrever a imagem? Sim. Professora, parece que estão numa reunião, uma reunião de trabalho ou de negócios, em que, no caso de duas partes, estão vestidos muito sérios, uma conversa formal. Mas alguém? Professora, eu também acho que é uma reunião, porque os participantes estão atentos a ouvirem o que o senhor está a falar. Professora, aquele senhor aí está com uma cara fechada, parece chateado. Pois. Sim. Parece que algo não está a correr bem. O outro senhor está a falar, os outros estão atentos. Pode ser que estejam numa reunião ou talvez a discutir algo de interesse de todos. Podemos ver que estão sentados à volta da mesa, a olharem um para os outros. Parecem ter também uma conversa formal, por causa também do vestuário. Sim, professor, eu queria dizer que parece que as pessoas estão numa reunião por simples fatos de estar em volta da mesa, sentadas em volta da mesa, e também pelo vestuário, que parece tão sério. Disseram que as pessoas estão numa reunião. E será que não estão a fazer outra coisa? Professora, podem estar a debater algum assunto importante também. Sim. Para tentar chegar a uma conclusão. Ou não. Sim. Mas também pode estar a debater sobre algum assunto. Pode ser algo, pode ser e estão a debater algo do trabalho. Sim. Ou alguma coisa. Ou discutir algum assunto social, algum problema social. Sim. Bom, hoje vamos trabalhar o debate, por isso que eu projetei a imagem, mas parece que, como descreveram, parece mais uma reunião. Então vamos escrever o sumário de hoje, que é estudo e preparação de um debate, e o tema cultura da paz. Escrevem o sumário no caderno para podermos dar seguimento à nossa aula. Já está? Não. Já está. Todos já escreveram? Sim. Muito bem. E queria perguntar-vos, o que é um debate? Alguém sabe me responder? Professora, Sim. debate é uma discussão entre duas ou mais pessoas com o objetivo de esclarecer ideias diferentes. Muito bem, Geisa. Alguém mais quer responder? Se ninguém mais quer, vamos dar seguimento. Um debate acontece quando várias pessoas confrontam as suas diferentes opiniões em relação a um assunto em particular. O mesmo tem um caráter argumentativo e é dirigido geralmente por uma pessoa que assume o papel de moderador para que, desta forma, todos os participantes do debate tenham garantido a formulação da sua opinião. Todos conseguem ver de forma clara o que está no slide? Sim.
Sim, professor. Está muito pequeno. Vamos fazer um esforço para. E agora conseguem ver melhor? Sim, professora, posso ler? Sim, pode ler. Desenvolvimento do debate apresenta geralmente a seguinte estrutura: introdução. Na introdução, o mediador apresenta os participantes e expõe um tema sobre o qual se vai debater. Exemplo: estão conosco hoje Maria Fernandes e Cláudio Lozano, dois especialistas em imigração, tema no qual se centrará o nosso debate. Depois temos exposição inicial. Cada participante anuncia sua posição acerca do tema. Muito obrigada, Liliana. Mas alguém quer ler? Sim. Érica. Discussão é a parte central do debate, no qual os moderadores confrontam e debatem suas opiniões. Conclusão. Cada participante sintetiza a sua posição, que pode coincidir com a inicial ou pode ter se modificado. Despedida. É a responsabilidade do mediador que resume as opiniões expressas e finaliza o debate. Ou seja, o moderador no final vai fazer uma síntese do que foi tratado no debate. Sim. Cíntia, poderia ler, por favor? Sim, professor. Quem participa de um debate, ou mesmo de uma conversa, deve expressar as suas próprias opiniões, procurando não ferir a sensibilidade ou as crenças dos interlocutores. Para apresentar a própria opinião em um diálogo, existem algumas fórmulas que servem para esclarecer os comentários, enfatizando o caráter subjetivo das informações. Exemplo: em minha opinião, a meu ver, do meu ponto de vista. Okay. Então, temos de ter cuidado na forma como expressamos em um debate. Denise, por favor, poderia ler? Sim, professor. Quando se contesta a opinião formulada por outro debatedor, podem-se empregar algumas expressões que contribuem para atenuar a opinião como, em parte, estou de acordo com você, mas lamento não concordar com a opinião de. Ok, muito obrigada. Vocês poderiam me dizer quais são os elementos que compõem, que participam num debate? Sim. Um moderador, o secretário, ainda o secretário vai ter um adjunto, os debatedores e ainda temos os observadores. Muito bem, Camila. O moderador introduz o debate, apresenta os objetivos, o tema, os intervenientes, abre o debate destacando os aspectos controversos ou polêmicos, dirige e centra o debate, regula as intervenções e dá a palavra a todos, para que as participações sejam equilibradas, ou seja, que todos possam participar da mesma forma. O secretário registra as intervenções dos debatedores e redige a ata que será lida no fim do debate. O adjunto tem o papel de apoiar o moderador e fazer as inscrições. E temos os observadores, que observam o desenrolar da sessão e para avaliar no final a participação de todos. Para que compreendam melhor o debate, eu vou colocar no vídeo, vocês vão prestar atenção e tirar alguns apontamentos, para que no final possamos falar um pouco sobre o vídeo.
Professora, o vídeo é sobre o quê? É sobre o debate, que vai vos ajudar melhor a compreender como fazer um debate, as dicas para que possam interagir melhor no debate. Professora, é um debate formal ou um debate informal? E formal. Professora, e como é que podemos entender melhor o papel dos observadores? Hoje vamos falar de debate Vamos prestar atenção e depois na escola com os teus colegas. poderei responder a Debate é uma discussão de opiniões. Debater opiniões é importante para esclarecer as nossas ideias. Por vezes, nos debates, as discussões... Olá! Hoje vamos falar de debates. Como fazer um debate na escola com os teus colegas? Um debate é uma discussão de opiniões. Debater opiniões é importante para esclarecer as nossas ideias. Por vezes, nos debates, as discussões são fervorosas. Cada interveniente quer que a sua ideia seja considerada verdadeira. Essas discussões são importantes para o autoconhecimento daqueles que participam no debate. Para que um debate decorra com normalidade, é necessário que os seus intervenientes demonstrem maturidade, humildade e muito respeito pelo seu companheiro ou pelo seu opositor. As pessoas, como seres sociais, precisam de ser ouvidas, precisam de espaço para falar. Na escola, a professora pode fazer debates para ensinar os seus alunos a falar e a argumentar. Argumentar é responder, é saber justificar a sua opinião, é opor, contrapor ideias. A argumentação é uma competência muito importante, mas é necessário argumentar com base em factos e informações confiáveis. Por isso, devemos informar-nos bem antes de participar no debate. Um debate feito na escola tem como objetivo levar os alunos a aprender. Por isso, professor e alunos trabalham juntos, usando as ideias uns dos outros e exercitando diferentes competências. Além de colaborar para construir conhecimento coletivo sobre determinado conteúdo, os alunos podem também desenvolver outras competências, como o pensamento crítico e a habilidade de comunicar. O que deves fazer antes de começar o debate? Primeiro, escolher o tema que vai ser discutido. Em seguida, fazer pesquisas. O teu professor pode apresentar um vídeo ou um texto que vocês vão ler e debater. Podem até fazer trabalho de grupo, onde vão debater as vossas ideias e preparar-se para o debate. Ao começar o debate, o professor tem um papel muito importante. Primeiro, é necessário compartilhar com os alunos o objetivo do debate. Depois, pode fazer perguntas que ativem os conhecimentos prévios sobre o tema. Deve colocar uma questão aberta e pactuar ou retomar as regras da discussão, envolvendo sempre os alunos na discussão. Como fazer a mediação de um debate? Deve permitir e encorajar a participação de todos. Deve encorajar várias ideias ou diferentes perspectivas. Analisar o pensamento dos intervenientes para ajudar a clarificar e a expandir as suas ideias. Sempre que possível, ajudar os intervenientes a conectarem as ideias. De vez em quando, fazer intervenções estratégicas para redirecionar, retomar ou iluminar as ideias e manter a discussão no rumo certo. Como concluir e avaliar um debate? No fim do debate, deve fazer-se um pequeno resumo para ajudar os intervenientes a relembrar
ou a dar sentido ao conteúdo do debate. Deve também fazer-se um balanço das principais aprendizagens, avaliar conjuntamente a qualidade da participação do grupo e estabelecer relações com novos conteúdos. A escola prepara os alunos para serem bons cidadãos. Bons cidadãos que se envolvem ao serviço de uma causa precisam de saber compartilhar ideias, justificar ideias e defender ideias. Isto consegue-se seguindo as regras de argumentação. O debate é uma excelente ferramenta para aprender estas regras. Muito bem, mais um assunto que aprendeste. Agora, com os teus colegas e com a tua professora, prepara alguns debates na escola. É uma preparação para o teu futuro. Boa sorte! Muito bem. Tiraram os apontamentos? Sim. Então digam-me lá. O que é que eu registraram? Sim, Camila. Professora, e no vídeo podemos ver que o debate ajuda-nos a ter um pensamento crítico e que antes de irmos para o debate temos de fazer pesquisas sobre o tema que a professora orientou. Mais alguém? Professora, Sim. eu pude ver também que no debate os intervenientes devem respeitar a opinião dos outros, devem ter a unidade. Professora, também devem respeitar os princípios que regulam a tomada da palavra, porque é a moderadora que distribui a palavra e devem respeitar o tempo que foi determinado para o uso da palavra, como também ser polido na sua intervenção, não é chegar e falar como bem se entender, tem que falar de uma forma educada e respeitosa. Sim. Carla. Eu vi que todos nós, como cidadãos, temos algo a dizer, queremos expressar as nossas ideias, opiniões e precisamos ser ouvidos. Então, o debate é um lugar certo para isso, para falarmos e para mostrarmos qual é a nossa posição em relação a qualquer assunto. E para isso precisamos pesquisar, precisamos ter informações adequadas para partilhar as nossas ideias, para que no momento do debate consigamos argumentar e contra-argumentar quando nos é colocada uma opinião contrária, oposta. E também vi que devemos compartilhar as nossas ideias, precisamos justificá-las, precisamos defendê-las, e o moderador tem um papel imparcial. O moderador deve ouvir, deve respeitar todas as ideias, todas as opiniões, sem tomar parte, e também deve coordenar o debate do início ao fim. Muito obrigada. Miriam. Professora, também o moderador não pode forçar um participante ou outro a falar. Ele tem que dar a liberdade ao participante de tomar a palavra quando o participante bem entender. Não é ele deve dizer, por exemplo, Domingos, tens que falar, vais falar agora, é a sua vez de falar. Isso o moderador não pode fazer. Muito bem, Cíntia. E vi também que no debate deve ser feito perguntas que ativam o conhecimento e prévio sobre o tema, e também deve colocar questões abertas sobre qual o tema sobre o qual debate possa começar, e também o debate deve envolver todo o elemento do grupo para fazer uma discussão e debater Muito bem. Já vi que compreender o que é um debate, como se estrutura um debate, quais são os participantes de um debate, o que se pode e o que não se pode fazer num debate. Então, eu acho que já estão preparados para o debate que iremos fazer na próxima aula. E, como viram, somar o tema do debate da próxima aula será a cultura da paz.
Conhecem esse senhor? Sim. Quem é? Grande, sim. Quantos sabemos? É um ativista indiano. E eu vou colocar um vídeo sobre a bibliografia deste homem que contribuiu muito para a manutenção da paz. Prestem atenção e tiram os apontamentos. A não violência é a maior força da humanidade. Palavras de Mahatma Gandhi, um dos maiores pacifistas que o mundo já conheceu. O seu aniversário é o dia 2 de outubro, por isso a ONU escolheu essa data para marcar o Dia da Não Violência. O nome verdadeiro era Mohandas Karamchand Gandhi. Mahatma significa grande alma, que marcou toda uma época e mudou as relações entre os povos poderosos e os oprimidos. A saga do líder pacifista foi contada no filme Gandhi, de Richard Attenborough. Filho de mercadores, Gandhi nasceu na Índia em 1869. Casou-se na adolescência, mas logo fez votos de castidade e de abstinência de carne e álcool. Depois de formar-se em direito na Inglaterra, mudou-se para a África do Sul, também colônia britânica. Sentindo na pele a discriminação sofrida pelos negros hindus, iniciou um movimento pacifista, mas voltou à Índia para lutar pela independência do país. Seu método era a resistência passiva para negar a colaboração ao domínio britânico. Aliou-se aos indianos, que estavam nas escalas mais baixas da sociedade, ensinando as pessoas a pensarem: nenhuma lei injusta deveria ser obedecida, ainda que imposta pelo rei da Inglaterra. O carisma e as ideias de Gandhi atraíram multidões. Em 1932, fez uma greve de fome para chamar a atenção do mundo para a causa da independência da Índia. Sua campanha atravessou fronteiras, humilhou e enfraqueceu o Império Britânico, até que, finalmente, em 1947, a Índia se tornou independente. Mas os problemas não tinham acabado. Hindus e muçulmanos prosseguiram com uma luta por um Estado autônomo, o Paquistão. Gandhi, o pacifista, aceitou a divisão do país e atraiu o ódio dos nacionalistas hindus. Em 30 de janeiro de 1948, um deles matou Gandhi durante uma pregação. Os restos do líder foram incinerados e as cinzas espalhadas em diversos rios sagrados da Índia. A última urna havia ficado no cofre de um banco até o ano passado, quando foi finalmente recuperada pelo bisneto, que lançou as últimas cinzas no rio Ganges. A multidão que acompanhou o evento provou o carinho do povo pelo homem que derrotou o Império Britânico com a força espiritual. Muito bem, prestaram atenção? Sim. Registraram alguma coisa? Sim. Alguém quer dizer, comentar? Sim, Érica. Professora, eu vi que ele lutava pela sua sociedade, pela independência da sua sociedade, que nesse caso era o povo indiano. Ele pareceu-me que era uma pessoa muito resistente e que fazia de tudo para que houvesse essa liberdade. Ele passou fome, lutou em guerras, podemos ver que ele fez muitas e muitas coisas para a sua população. Professor, também de uma forma geral, podemos dizer que essa pessoa foi um herói pela população, pela sua população, porque ele lutou muito para vencer as dificuldades, não somente para ele em si, mas pela população. Professora, não é este senhor que tem uma estátua dele em Achada de Santo Antônio? Exatamente. Professora, mas, por exemplo, quando fizeram a inauguração desta estátua, muitas pessoas criticaram, porque não era o que parecia. Gandhi deu um grande contributo para a manutenção da paz no mundo. Por exemplo, Índia era uma colônia da Inglaterra
e lutou para que o seu país tivesse independência, mas uma luta de forma pacífica. Ou seja, não houve guerra. E vocês sabem, quando é o Dia Mundial da Não Violência e da Cultura da Paz? 30 de janeiro. Exatamente, 30 de janeiro foi o dia do assassinato do Gandhi. Então, É por isso que colocaram essa data? sim, a ONU estabeleceu este dia como o Dia da Não Violência e da Cultura da Paz, portanto, em homenagem a este senhor que deu um grande contributo para a nossa humanidade. E agora queria vos perguntar, vocês sabem o que é a cultura da paz? Sim. Mas, calma, desculpem. Professora, eu pesquisei e encontrei que a cultura da paz é um conjunto de valores, atitudes, modos de comportamento de vida que rejeitam a violência e que apostam no diálogo e na negociação para prevenir e solucionar conflitos. Muito bem. Mas alguém pesquisou ou sabe? Suzete. Professora, encontrei que o objetivo da cultura da paz é assegurar que os conflitos resultantes das relações humanas sejam resolvidos de forma não violenta, baseada em valores tradicionais de paz, justiça, liberdade, equidade, solidariedade, tolerância e respeito pela dignidade humana. A Erika e depois a Denise, depois eu dou a palavra aos outros. Cultura da paz diz respeito a uma visão do mundo que privilegia o diálogo e a uma missão para resolver conflitos, abandonando atitudes e ações violentas e respeitando a diversidade dos modos de pensar e agir. Ou seja, a cultura da paz tem a função de combater a violência de uma forma passiva. Denise. Professora Érica já disse o que eu ia falar. Cíntia. Também pesquisei que a cultura da paz é um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos e estilos de vida baseados no respeito à vida, no fim à violência e na promoção de prática da não violência por meio da educação, do diálogo e da cooperação. Professora, e de acordo com o que vimos no vídeo também, acaba por vermos um conceito da cultura da paz, porque também de acordo com a Unesco, a cultura da paz está relacionada à prevenção e à resolução não violenta de conflitos, como é o caso que o autor fez. Ele resolveu os conflitos sem usar a violência. Muito bem. Domingos, depois. Professora, a cultura da paz diz respeito a uma visão do mundo que privilegia o diálogo e mediação para resolver conflitos, abandonando atitudes e ações violentas e respeitando a diversidade dos modos de pensar e agir. Professora, a cultura da paz tem como pilares respeitar a vida, rejeitar a violência, ser generoso, ouvir para compreender, observar o planeta e redescobrir a solidariedade. Muito bem. Então, a cultura, o objetivo. A cultura da paz deve ser de natureza coletiva, ou seja, todos nós devemos contribuir e trabalhar para defender a paz no nosso dia a dia. De acordo com a ONU, a cultura da paz é um conjunto de valores, atitudes, modos de comportamento e de vida que rejeitem a violência e que apostam no diálogo e na negociação para prevenir e solucionar os conflitos agindo sobre suas causas. Ou seja, temos que saber mediar
Desculpa, pessoal. É preciso que saibamos resolver os nossos conflitos na base da paz, sem guerra, e também temos que ser tolerantes em relação ao outro. Respeitar a raça, respeitar a orientação sexual, o gênero. Cultura da paz significa. Cíntia, poderia ler, por favor? Sim. Cultura da paz significa respeitar a vida e a dignidade de qualquer pessoa, sem discriminar ou prejudicar. Posso continuar? Silêncio. Rejeitar a violência, praticar a não violência ativa, repelindo a violência em todas as suas formas, física, social, psicológica, econômica, particularmente diante das pessoas mais vulneráveis, como as crianças e adolescentes. Muito obrigada. Pode. Ser generoso ou generosa, compartilhar tempo e recursos materiais, cultivando a generosidade para acabar com a exclusão, a injustiça e a opressão política e econômica. Silêncio. Ouvir para compreender, defender a liberdade de expressão e a diversidade cultural, privilegiando sempre a escuta e o diálogo, sem ceder ao fanatismo, nem à maledicência e ao rechaço ao próximo. Miliandra. Preservar o planeta, promover o consumo responsável e um modelo de desenvolvimento que tenha em conta a importância de todas as formas de vida e o equilíbrio dos recursos naturais do planeta. Domingos. Redescobrir a solidariedade, contribuir para o desenvolvimento da comunidade, propiciando a plena participação das mulheres e o respeito aos princípios democráticos para criar novas formas de solidariedade. Deixa a Carla ler. O objetivo de uma cultura de paz é assegurar que os conflitos resultantes das relações humanas sejam resolvidos de forma não violenta, baseada em valores tradicionais de paz, justiça, liberdade, equidade, solidariedade, tolerância e respeito pela dignidade humana. Keila. Para desenvolver e consolidar a cultura de paz, é preciso garantir os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais de todas as pessoas. Muito obrigada. Para que vocês possam entender melhor o que é a cultura da paz, vou colocar um pequeno vídeo. Peço que prestem atenção e que resistem no caderno alguns pontos importantes. Oi, gente boa, gente bonita. Existe um movimento pelo meio ambiente que luta sem ferir ninguém. Ao contrário, trava batalhas por amor à vida, ao próximo, ao planeta. Chama-se Cultura de Paz. Vamos fazer a ligação da ação local com a atuação mundial, onde o nosso trabalho se insere, acessando documentos importantes, percebendo como nossa voz se torna a voz da humanidade. Quantas pessoas resolvem seus problemas a socos e pontapés? Quantas nações declaram guerra a outras? Quantas pessoas são preconceituosas com colegas e vizinhos? Quantos povos vivem enganados pelos governos cruéis? Quantas pessoas são corruptas, jogam lixo nas ruas, desrespeitam sinais de trânsito? Todas essas situações ameaçam a vida de alguém ou de muita gente. Cada vacilo, cada ato de maldade, por menor que pareça, se soma a outros e gera sofrimentos.
Consciência individual e coletiva aqui são necessárias. Saber que cada ato nosso tem proporcional consequência. Percepção de que fazemos parte de um todo, conectado e vibrante. Todas as pessoas, crianças ou adultos, têm direitos e liberdades básicas fundamentais, chamados direitos humanos, que já nascem com a gente. Eles nos garantem condições para viver em paz e com dignidade. Direito à vida, à livre expressão, à educação, à saúde, entre vários outros. Direito de ter um lar, carinho, comida, segurança, direito de brincar. Esses direitos são tão vitais que existem acordos e leis internacionais a fim de garantir que sejam cumpridos. O documento mais famoso que relaciona e defende esses direitos, assinado por 193 países membros, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, criada para estabelecer um ideal comum a ser alcançado por todos os povos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi elaborada por representantes de diversas nações, anunciada pela Organização das Nações Unidas, ONU, em Paris, no ano de 1948. Decorrente dela, temos a Declaração dos Direitos da Criança, de 1959, que abriu caminho para a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, no Brasil, em 1990. Essas declarações importantes e oficiais também inspiraram outro legítimo movimento, a cultura de paz, conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos e estilos de vida. Lançada em 1989 pela Unesco, braço da ONU para Educação e Ciência, em Congresso Internacional sobre a Paz na Mente dos Homens, na Costa do Marfim, em Yamoussoukro, no coração da África. Em 1997, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou o ano 2000 Ano Internacional da Paz. 2001 a 2010 foi a década internacional da cultura de paz e não violência para as crianças do mundo. Ou seja, nossa postura política é legal, legítima e potente. Nossa atuação é válida quando simplesmente praticamos e repercutimos atos pacificadores. As organizações da sociedade civil, os documentos, os manifestos, as caminhadas mantêm a luta pelos direitos humanos viva, pois é importante ressaltar que a cultura de paz não significa a ausência de conflitos ou enfrentamentos, mas que serão travados com diálogo, compreensão mútua e respeito à diferença. Fome, agressividade e ganância são tantas as formas de machucar, de ferir os outros, o planeta ou a si mesmo ou a si mesma. Mas é bom saber, são tantas mais as formas de reagir, de melhorar, de praticar o bem. Essa noção de respeito mútuo, de pacifismo, de solidariedade brota nos movimentos sociais, culturais e comunitários. Respeitar a vida e a diversidade, rejeitar a violência, ser generoso, generosa, ouvir para compreender, redescobrir a solidariedade, buscar equilíbrio nas relações de gênero e étnicas, fortalecer a democracia e os direitos humanos, preservar o planeta. Tudo isso faz parte da cultura de paz e convivência. Habitamos o mesmo mundo, respiramos o mesmo ar, dependemos dos mesmos recursos e partilhamos as mesmas emoções. A aldeia global se agiganta e se apequena, e somos todos cidadãos e cidadãs de verdade e de direitos, em nosso bairro e no globo terrestre, na defesa de quem precisar, na busca da felicidade, no prazer de conviver. Gurizada do CCA, família, digam pra gente, o que a paz significa para vocês? Escrevam, mandem áudios, vídeos ou fotos. Fiquem em casa e fiquem em paz. Muito bem, gostaram do vídeo? Sim. O que é que compreenderam? Professora, por exemplo, aquela parte que diz sobre o planeta. Nós todos consumimos os mesmos produtos, nós todos temos que ter em conta que nós somos sozinhos no mundo, que temos de consumir
para que outros também possam consumir. Sim. Mais alguém? Vitamina trata que para contribuir para uma cultura da paz não é preciso muita violência, basta demonstrar demonstrar as nossas, como posso dizer, demonstrar que não estamos felizes com uma situação através de algumas manifestações que não seja praticamente uma violência em si. Professora, também, de acordo com o vídeo, podemos concluir que no mundo em que vivemos hoje é muito importante cultivarmos o respeito pela diversidade, porque cada pessoa tem a sua maneira de ser, cada pessoa tem liberdade de fazer as suas escolhas. Cabe a nós não julgar, mas sim respeitar. Mais alguém quer falar? Eu também acho que a cultura da paz não significa a ausência de conflito, porque pode-se resolver a paz de diferente forma também de manifestar a paz. Muito bem, vejo que prestaram atenção na aula e, como TPC, quero que pesquisem mais sobre o tema para que possam fazer um bom debate na próxima aula. Tem outro vídeo que é sobre a cultura da paz, nas escolas. Quero que prestem atenção no vídeo, porque após esse vídeo vamos discutir se a nossa escola promove ou não a cultura da paz. A escola é a segunda casa, lugar de acolhimento. Não faça da escola um lugar de sofrimento. Você sabe que a paz é a ausência de perturbação. E como transformar as escolas nesse perfeito lugar de interação? Viemos contar uma história para incentivar a paz e a proteção, oriundo das nossas escolas, que nos fazem felizes e sãos. Joãozinho na escola gostava de brincar. Era um menino danado, já dizia o zelador. Na sala de aula era um bom conversador que até o professor parava para lhe escutar. Até que um dia tudo mudou. Joãozinho parecia não mais se alegrar. De uma hora para outra perdeu seu cantar e até a chorar ele de repente começou. Joãozinho ficou diferente, parou de conversar toda hora. A cara moada era frequente e só pensava em ir embora. A mãe não sabia o que fazer. O pai não conseguia com ele brincar. A professora começou a perceber que o Joãozinho não queria se enturmar. Todo mundo preocupado, não sabiam o que fazer. Enfermeira, psicóloga, até o médico foi chamado. Mas pelo que o Joãozinho foi diagnosticado, eles nada poderiam prescrever. Essa mazela de Joãozinho não se tratava em hospital, mas conhecida como bullying. Ela é a abominação social. Mas não pense que Joãozinho ficou na mesma. Levantou a cabeça e decidiu lutar. Não com punhos, pois era inteligente. E para fazer diferente, juntou responsáveis, explicou a situação e mostrou à escola como não fabricar um brigão. É necessário ressaltar, em toda essa discussão, que Joãozinho superou o transtorno da ocasião e passou a ignorar o bullying do valentão. Portanto, para que mais Joãozinhos não percam o falar, precisamos mudar esse panorama, para que a educação não fique na lama. Uma série de deveres iremos citar. Cabe à escola, como primeira instância socializadora, garantir aos alunos um ambiente, sem desrespeito, conflito e violência, para que cada experiência torne a instituição, de fato, acolhedora. Saber que a essência de um homem vem de sua determinação. O pai sonha com o caráter, a mãe sonha com a formação. Não será um ser humano descontrolado, que tirará essa pulsação. Pelas famílias, professores e amigos, uma criança deve ser ensinada a respeitar cada diferença a ela apresentada. Pois, como dizia Locke, somos tábula rasa, para explicar que ao nascer, ninguém sabe nada. Por fim, é preciso promover uma série de valores. O respeito ameniza as dores e a tolerância faz muito mais, cultivando uma cultura de paz
entre pais, alunos e professores. Então, o que acharam da situação que o Joãozinho estava a passar? Professora, é uma situação que podemos ver todos os dias na nossa escola. Como assim? Vocês praticam um bullying uns com os outros? Não, professora, vemos outros alunos a praticar bullying com os seus colegas. Então é necessário que vocês ajudem esses colegas. Sim. E como podem ajudar esses colegas? Professora, para promover a paz na escola, devemos colocar-nos uns nos lugares dos outros, ter empatia e também devemos promover o diálogo e a amizade. Administrar os problemas com atitudes de respeito e conversar, não chegar nas pessoas para brigar e gritar, discutir. Não podemos responder a violências com violências. Muito bem. Professora, Sim, Sirene. no caso, como no caso do Joãozinho, nós devemos procurar ajudar. Exemplo, nós devemos avisar os nossos professores ou os contínuos, procurar ajuda. Sim. Mas alguém quer falar? Professora, e na maioria das vezes o bullying acontece nas escolas. Sim, não é o caso do Joãozinho sofrer bullying. Também temos os casos, não sei se vocês repararam, pessoas que têm uma orientação sexual diferente e normalmente muitas pessoas ainda têm preconceito e não respeitam a orientação dessas pessoas. Mais alguma... Vocês têm constatado mais alguns casos assim de violência na escola, aqui na escola? Sim, professora. E há muitos alunos que passam por situações como o Joãozinho, e para ajudar esses alunos, e acho que não, e como a Celine disse, não só recorrer à professora, mas também recorrer à diretora da escola para que possam falar com os alunos que fazem esses tipos de abuso, e chamar a mãe para poder falar com eles acerca dos filhos, porque é uma situação muito lamentável, sendo que o Joãozinho passou por essa situação e acho que eles não se sintam à vontade com este tipo de abuso. Leandro, queria falar? Professora, eu queria pedir que os professores, os diretores da escola fizessem palestras sobre isso para sensibilizar os alunos. Foi por isso que eu trouxe este tema para a sala de aula, para que vocês possam debater sobre este tema. Bom, na próxima aula vocês vão debater esse tema, cultura da paz, mais especificamente como promover a cultura da paz na escola. E eu vou precisar de 5 pessoas se ofereçam para fazer o debate. Só 6 pessoas. Então, eu vou precisar de um moderador, de um adjunto, de um secretário, um ministro da Educação, um diretor de uma escola, um professor. Ainda pode haver mais Lenice, que vai ser um pai ou um encarregado de educação. Professora, eu vou ser ministra da Educação. Ok. Mas quem... A Lenice pode ser a diretora da escola. Sim. Eu vou ser a secretária. Secretário. O Domingos pode ser o pai encarregado. Sou a moderadora. A Carla, moderadora. O adjunto.
e o professor. Vão para casa, pesquisem mais sobre o tema para que possam fazer um bom debate e não se esqueçam das regras do debate que aprendemos hoje. E como já está na hora de sairmos, Podemos sair? calma. E assim terminamos a nossa aula e até a próxima aula. Tchau, professor.